Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o uso do hífen. Agora é importante, assista o vídeo até o final, pois esse assunto é muito pedido pelas bancas. Então vamos lá? O uso do hífen. Ele é usado para unir palavras, como quarta-feira, guarda-chuva, decreto, lei. As principais regras são: quando o prefixo termina com a mesma vogal que começa o segundo elemento, emprega-se o hífen. Por exemplo, micro-ondas, anti-inflamatório ou contra-ataque. Se o prefixo for CO, mesmo que o segundo elemento começar com O, não se usa hífen. Por exemplo, coordenar ou cooperar. Se o prefixo for co e o segundo termo começar com H, ele perde o H e não se usa o hífen. Por exemplo, antes do acordo ortográfico se escrevia coabitante, separado, e com H. Agora é coabitante, junto e sem o H. Coerdeiro. Antes do acordo era separado com H. Agora é coerdeiro, junto e sem o H. O prefixo co, pro, pré e re não levam hífen. Une-se ao segundo elemento, mesmo se este for iniciado por O ou E. Por exemplo, coordenar, cooperação, co-irmão, co-organizador, pré-estabelecer, pré-determinado, reedição, reeleição, reempossar, co-apresentador. A forma correta de escrita da palavra é coautor, escrita de forma junta, sem hífen. A palavra coautor, ou seja, separada com hífen, passou a estar errada com a entrada em vigor do atual acordo ortográfico. Coautor é um substantivo masculino grafado sem processo de hifenização. Não se usa hífen se o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar com as letras R ou S. Caso isso aconteça, se deve duplicar o R ou S. Por exemplo, antissocial, ultrassom, autorretrato, autossustentável, mini-reforma ou contrassenso. Não haverá hífen quando o prefixo ou falso prefixo terminar em vogal diferente da vogal inicial do segundo elemento. Por exemplo, antiaéreo. Usa-se hífen em palavras cujo prefixo termina com a mesma consoante que começa o segundo termo. Por exemplo, interracial, hiperrequisitado. Usa-se hífen se forem letras iguais entre o prefixo e o segundo elemento. Por exemplo, contra-ataque, interracial, micro-ondas, subbibliotecário. Prefixo inter, super e hiper continua com hífen se o segundo elemento começar com R. Por exemplo, interregional. Usa-se o hífen em composição por justaposição e sem elemento de ligação e que formam uma unidade semântica, ou seja, em termos que se unem, dando origem a um novo significado, o uso do hífen é obrigatório. Por exemplo, obra-prima, palavra-chave, vagalume, guarda-chuva. Usa-se o hífen em composição por repetição de palavras ou sonora. Por exemplo, esconde-esconde, ping-pong. Não se usa hífen em palavras compostas que, pelo uso, passaram a formar uma unidade, ou seja, perder a noção de composição. Por exemplo, manda-chuva, paraquedas. Usa-se hífen em substantivos compostos que sejam espécies de animais e plantas. Exemplo, bem-te-vi, copo de leite. Emprega-se hífen em palavras onde o segundo termo começa com a letra H. Por exemplo, super-homem, anti-higiênico. Se os prefixos sob ou sub for seguido de uma palavra iniciada por B, H ou R, deve-se empregar o hífen. Exemplo, subbase, sub-região, sub-reino, sub-reitor, sub-rotina, sub-humano, sob-rodas. Prefixo mal e bem. Bem, como prefixo, bem exige hífen sempre. Por exemplo,
bem acabado, bem arrumado, bem afortunado, bem aceito, bem sucedido, bem humorado, bem-estar, bem-querer. Há, no entanto, compostos em que bem se aglutina com o segundo elemento. Por exemplo, bem feito, bem fazer, benfeitor, bem dizer, bem-querença, bem-querer, bem-quisto e bem-vindo o nome. Prefixo mal. O prefixo mal exige hífen antes de vogal H e L. Por exemplo, mal acabado, mal agradecido, mal afortunado, mal-humorado, mal intencionado, mal-estar e mal entendido. Nos demais casos, escreve-se sem hífen, com aglutinação, mal criado, mal feito, mal sucedido. Obrigatoriedade do hífen após os prefixos além, a quem, eis, pós, pré, pró, recém e sem. Por exemplo, sem terra. Agora, atenção, quando os prefixos pró, pós e pré forem átonos e não forem autônomos da segunda palavra, não se emprega o hífen. Exemplo, pré-determinar, propor, prever. Não se emprega hífen em palavras cujo prefixo é re e o segundo termo começa com a letra E. Antes do acordo era reeditar, separado com hífen. Agora é reeditar junto. Reeleição. Antes do acordo era separada. Agora, reeleição junto. Palavras com prefixo para emprega-se o hífen. Por exemplo, para-brisa, para-choque, para-lama, para-raio. Agora, atenção. Paraquedas e seus derivados não se usa o hífen, pois no novo acordo ortográfico foi dito que perdeu sua noção de composição. Exemplo, paraquedas, paraquedismo, paraquedista. Bom, normalmente quando se fala em hífen, quase em todas as questões eles colocam paraquedas. Então, grava bem que paraquedas é junto, ok? Retirada do hífen em locuções que não tenham forma consagrada pelo uso com hífen. Por exemplo, dia a dia. Os prefixos agro e sócio, após a reforma ortográfica, são escritos sem hífen, exceto quando a segunda palavra começar com as letras O ou H. Exemplo, agroindústria, agroorgânico e sociocultural, sócio-histórico. Palavras compostas. Como regra, nas palavras compostas, o hífen é usado quando o primeiro termo, por extenso ou reduzido, está representando por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. Por exemplo, decreto-lei, mesa redonda, arco-íris, tio-avô, conta-gotas, porta-aviões, guarda noturno, boa-fé e má-fé. Palavras compostas ligadas por preposição perderam o hífen. Mão de obra, lua de mel, dia a dia, boca de una, pé de moleque, pão de ló, queda de braço, cara de pau, olho de sogra, brigadeiro do ar, camisa de força, Maria vai com as outras, passo a passo, faz de conta e calcanhar de Aquiles. Não se usa hífen em palavras compostas se o primeiro elemento terminar com vogal diferente da que inicia o segundo elemento. Por exemplo, sobreaviso, autoestima, autoescola, semiárido e autoconhecimento. Bom, só lembrando que na descrição abaixo do vídeo tem links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho e todas as notificações para não perder nenhum vídeo.